elas têm ambivalências, porque aquilo que é dado culturalmente como valor, certo ou errado, bom e mal, é isso ou não é, ele vai estar transitando nisso, ele vai estar deslizando. Então as imagens, além de serem paradoxais, também são ambivalentes, são imagens críticas. E aí, parece empolgar, gente. E ele vai se justificar isso então nessa teoria da dialética da inversão, que a dialética da inversão, a síntese dele não é uma síntese que faz uma conjunção, mas é uma síntese que se atém aos disjuntivos não qualitativos. Aí é um conceito da lógica que está essa questão do ou, né? Então que vai manter em suspensão, que é o negativo que põe a roda em movimento. É esse negativo que vai tendo a condição de você transitar e deslizar. E aí, nesse sentido, quando você reconcilia com a finitude, aliás, o humor, então, quando suspensão, ele vai possibilitar a finitude se revelar como é. Os limites, as contradições. 5 minutos, que pena. Outra maneira de fazer. A finitude. Vai revelar a finitude, então você vê os erros, as implicâncias dos jogos sociais, e percebe toda essa pretensão de verdade. E aí, nesse sentido, o que é a verdade? A verdade, para Kierkegaard, é a subjetividade. E a subjetividade não é só a verdade, a subjetividade também é a inverdade. Porque já que eu existo nesse mundo da representação, a verdade está na relação. E aí, qual que é o grande problema, então? E aí, falando das análises humorísticas, porque elas não levam em consideração a relação. Então, por exemplo, se eu sou gordo, e eu tenho um pouquinho de barriga, né? Eu faço essa piada, vocês que me conhecem sabem que eu estou dentro, não está num jogo preconceituoso, porque vocês não estão vendo a linearidade, vocês estão vendo as multiplicidades de imagens nesse contexto. Agora, quando eu só vejo um sentido unívoco, eu só contemplo uma imagem, aquilo passa a ser agressão. Então, o humor, então, ele está na capacidade de elevação da subjetividade para você poder ver a multiplicidade de imagens. Se você não consegue ver os outros referentes, a piada não tem graça, ela passa a ser agressão. Então existe, então, no cômputo das próprias imagens, a dificuldade de que elas tenham em si essa multiplicidade, mas está também naquele que interpreta as imagens. Nesse sentido, o humor teria o poder de destruir o espetáculo desde quando você consiga compreender a finitude e a multiplicidade da imagem. No meu trabalho, eu estou fazendo o último capítulo, uma análise do Kibiloco, como um exemplo de mídia, e aí eu vou analisando as imagens dele, mas uma coisa que eu queria pegar do blog, particularmente, que várias peças que ele coloca no final, ele coloca um link assim: não entendeu? Clique aqui. E essa é a grande chave que permite que você possa ver, olha, mas de onde que ele tira isso? E você possa perceber essa multiplicidade de imagens. Obrigado. Dando seguimento... Dando seguimento às apresentações, eu passo a palavra para a minha ex-orientanda, agora mestre, Regina Helena Gianotti, que vai apresentar um trabalho sobre a transposição de marcas para o contexto dos estados. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite feito pelo professor Amálio, pela professora Lúcia, e também me desculpar a respeito do atraso. Né? Enfim, deixa eu só colocar aqui a apresentação para começar a falar. Então, primeiro aqui eu quero apresentar o contexto que eu montei para começar a discutir essa ideia de que os estados passem a utilizar
as marcas como uma forma de poder, como um elemento de comunicação, para poder garantirem ou assegurarem projeção no contexto doméstico e no contexto internacional. Então, a primeira coisa que eu coloco aqui são 2 esclarecimentos que precisam ser necessários, né? Primeiro, por que eu entendo a marca como um suporte de comunicação? Então, num primeiro momento, por mais que as empresas queiram, na realidade, atribuir quaisquer sentidos ou significados às suas marcas, elas dependem exclusivamente do significado que as pessoas, os consumidores, vão atribuir a qualquer proposição que ela faça. E a mesma coisa vai acontecer dentro do contexto dos Estados. Por mais que um país, um governo, queira atribuir determinados sentidos ou significados, ele vai depender exclusivamente dos seus cidadãos e das outras pessoas de fazerem uma leitura, uma interpretação sobre o que acontece. Então esse é o primeiro esclarecimento. E o segundo, porque na realidade eu falo de transposição dessa ferramenta para o contexto dos Estados. Então, dentro da área da comunicação, a gente tem que entender o seguinte: quando se estuda as marcas, normalmente os estudos eles vão recair sobre 2 campos. O primeiro com relação à manifestação visual. E aí nós vamos entrar na boa e velha definição da American Marketing Association, que fala de que é um nome, um signo, um símbolo, que serve para diferenciar produtos e serviços dos demais concorrentes. E o segundo campo que normalmente os estudos recaem é justamente sobre a ênfase que é dada à essência, à personalidade de marca, a quaisquer sentidos que possam ser atribuídos. E dentro do Manifesto das Marcas de Grant, agora de 2006, ele diz o seguinte: olha, as marcas elas são um conjunto estratégico de ideias culturais. E aí sim vem a complementação. Dentro do contexto dos estados, né, o estado ele representa um campo de ideias culturais praticamente infinitas. E isso pode assegurar aos governantes, ao governo de ocasião, seja ele qual for, instrumentos para poder projetar aquele país, tanto no contexto doméstico quanto internacional, de maneiras bastante distintas. E de mais a mais, a gente tem que lembrar o seguinte, que dentro dos estados democráticos, a comunicação é um dispositivo essencial para que ele possa governar, legislar, julgar, e as mídias são as balizadoras dessa comunicação. Então, na realidade, a transposição para esse contexto, os estados precisam da comunicação para poder fazer valer aí todos os seus interesses. Pois bem, a partir de 2000, existem aí algumas situações que eu vou tratar um pouco adiante, mas começa a haver uma preocupação por parte dos estados, de uma forma geral, de que eles precisassem zelar pela sua imagem pública e pela sua reputação. Quando você vai para o contexto internacional, as especulações, os rumores colocados sobre a mídia, tudo pode afetar a imagem desses países e comprometer o desempenho, acordos políticos, comerciais, pode haver uma série de especulações, tá certo? Então, esse pesquisador aqui é um pesquisador holandês e ele afirma que a má reputação de um Estado ou a ausência dela pode representar um obstáculo para que os países que procuram se manter competitivos na arena internacional. Competitivos na arena internacional já pressupõe aí uma série de coisas, né? Como é que países vão competir? E eles competem de fato. E vem a primeira definição específica voltada para o contexto dos Estados. É o termo marca-território. Eu encontrei 2 definições a respeito de marca-território. A primeira, que foi desenvolvida por Simon Holt, um pesquisador, no ano de 2000, e ele diz o seguinte: quando você leva esse instrumento para o contexto dos estados, os estados podem trabalhar atração de turismo, exportações, processos de governança, podem atrair investidores, mão de obra qualificada, a imigração, pode disseminar a cultura e herança de um país e também o seu povo, né? A ideia dele inicial era de que ele usasse para cidades, para promover cidades. E ele cunhou o termo nation brand. Só que quando a gente pensa numa tradução de marca-nação, aí já tem um conjunto de sentidos que é bastante perigoso quando você leva isso para o cenário dos estados, né? A marca de uma nação ou marca-nação pode haver entendimento de muitas coisas. E uma outra definição de marca de Keith Dine, que pressupõe, monta aqui um conceito com base nessa hierarquização. Turismo, exportação, atração de investimentos, de talentos, de esportes, e começa a colocar sobre uma condição de subordinação, por exemplo, figuras culturais e políticas, relacionando aqui a esportes, a times nacionais, mão de obra, setores específicos, produtos e serviços.
Então eu acabei usando no meu projeto de pesquisa a definição de Simon Holt. E o Dine ele define, finalmente, a marca território. Ele diz que é uma mistura única e multidimensional de elementos que fornecem à nação diferenciação cultural e relevância fundamentada para todos os seus públicos-alvo. Então aqui já vem o entendimento de que o Estado precisa conversar com diversos públicos, ele tem interesses em diversos públicos. Pois bem, como é que essas marcas são constituídas? No contexto organizacional, nós sabemos que as marcas precisam de um construto, precisam de algo pré-existente. E no contexto dos Estados, isso também não é diferente. Então, no contexto dos Estados, as marcas território elas vão se desenvolver a partir da essência do Estado em que elas estão ancoradas. E essa essência ela é constituída a partir dos saberes autorizados. Que saberes autorizados são esses? É a projeção do país na literatura, na música, representação no cinema, história, história política. Então, todos os saberes autorizados estão aí e os países passam a ser reconhecidos a partir dessa situação. Bom, e nós precisamos lembrar que se a comunicação para o Estado é uma ferramenta essencial para que ele possa governar e legislar, aqui vem a arqueologia do saber que diz o seguinte: bom, tudo aquilo que é enunciável e visível, então eu preciso de formações discursivas, formas de expressão, para que eu possa transpor isso para formações não discursivas e formas de conteúdo. Pressupõe aqui uma relação, e toda a trama de relações pressupõe a existência do poder. Então, o enunciado passa a ter primado sobre a visibilidade, e dentro do contexto dos Estados, a ideia é transpor esse enunciado, essas formações discursivas, para uma representação gráfica propriamente dita. Tá certo? Maravilha. Que trama de relações está por trás de um Estado? Né? Então, eu tentei reproduzir aqui nessa imagem a trama de relações mínimas que um Estado precisa para se projetar, tanto no contexto doméstico quanto no contexto internacional. Então, partindo aqui dos seus interesses políticos e econômicos, aqui recai sobre o modelo social europeu, em que você, muitas vezes, os países que estão na periferia, ou aqueles tidos como subdesenvolvidos, eles tentam, de qualquer maneira, adotar as mesmas fórmulas que foram utilizadas em outros contextos para poder alcançar os mesmos objetivos. Então, aqui existe uma discussão a respeito das soluções totalizantes versus as variações. E nós sabemos que o contexto da América Latina, em especial o Brasil, é um contexto que não se assemelha em nada com o contexto europeu, por exemplo. Então, as fórmulas que serviam e servem para esses contextos não se aplicam necessariamente nem integralmente aqui ao Brasil. Do ponto de vista das imagens públicas internas, ou seja, os Estados eles precisam desenvolver aspectos de cidadania, precisam divulgar informações jornalísticas, precisam utilizar as mídias públicas e sociais para poder promover uma discussão do espaço público. E os processos identitários foram utilizados, né, para que você pudesse promover essa imagem, pudesse criar essa imagem pública interna. A questão da identidade no Brasil nunca foi definida, aliás, é uma discussão que ainda continua gerando aí muitas pesquisas e outros questionamentos. O país também precisa minimamente pensar na sua projeção comercial, cultural e propriamente política. Então ele obrigatoriamente precisa articular fomento comercial, fomento cultural, e ele dispõe de alguns instrumentos, alguns dispositivos para poder alcançar essa projeção. E do ponto de vista da sua imagem pública externa, ou seja, o que ele mostra no contexto internacional, ele precisa assegurar que essa imagem assegure credibilidade, né, possa atrair investimentos, possa atrair turistas, possa promover a comercialização de produtos e serviços. Então, dentro de um Estado, esses 4 quadrantes, né, eu estou chamando de quadrantes aqui, eles precisam trabalhar constantemente numa harmonia. Se a gente lembrar lá do hexágono de Simon Holt, dá para a gente entender como é que ele vai articular todas essas possibilidades de atuação com uma única representação gráfica e com uma construção discursiva. Então esse é o partido arquitetônico de que a marca Território Brasil acabou sendo desenvolvida. Querendo ou não, essa estratégia, né, ela vem sendo utilizada por todos esses países. São 110 países dos 188 que estão na ONU, já desenvolveram ou estão em fase de desenvolvimento das suas marcas território. Né? Então alguma coisa está acontecendo para que ou dentro desse dispositivo, existe aí alguma força, alguma possibilidade, um vetor de poder, efetivamente,
que faça com que todos esses países desenvolvam. O Brasil está aqui na posição número 41, então dos 108 nós temos 110 países com esse desenvolvimento. Isso é bastante considerável, né? E aí eu precisava entender na minha pesquisa como é que o Brasil era visto. Então eu dividi, peguei aqui algumas informações a respeito de uma pesquisa que o próprio Simon Holt desenvolve. Ele se associou com essa GfK Hoopers & Media, que é uma empresa que desenvolve pesquisa de opinião pública nos Estados Unidos, para entender como é que os países eram vistos, porque afinal de contas era a partir dessa visão, dessa primeira impressão, que as marcas precisariam ser desenvolvidas ou constituídas. Então, num gráfico de dispersão como esse, e aí usando também o hexágono dele, quanto mais as dimensões se aproximam das extremidades, maior é o reconhecimento das pessoas daquele país com relação a esse elemento. Quanto mais distante elas estão das extremidades, pior é o reconhecimento. Ele tem aí 20 países, eu trouxe somente alguns aqui, então, apresentando a Argentina, Japão, mas eu acho que o que mais interessa é como o próprio brasileiro enxerga o Brasil, né? Então aí existe um reconhecimento de que as pessoas no Brasil, a cultura e o turismo, sejam de fato elementos que não precisam, vamos dizer assim, de promoção, de fomento. E investimentos, imigração, o processo de governança, efetivamente os produtos mereceriam destaque. O importante aqui é observar essas imagens, esses retratos do Brasil no exterior, no primeiro momento, desprovida de qualquer julgamento de valor, porque qualquer pessoa que desenvolve estratégias de comunicação ou estratégias políticas vai entender o seguinte: bom, se o Brasil ele não é bem visto do ponto de vista do processo de governança, vamos desenvolver estratégias para melhorar o processo de transparência e governança. Se os produtos não são bem vistos, então podemos desenvolver estratégias para fomentar ou diversificar a pauta de comercialização de produtos. O problema é que, dentro do contexto dos estados, nós precisamos tomar um cuidado muito grande nessa leitura, primeiro, bastante rasa, porque você pode estar agindo segundo interesses de outros que não sejam os nacionais, né? Você pode, por exemplo, ter uma influência para se divulgar ou para se atrair investimentos, desconsiderando a indústria nacional, os fabricantes, comerciantes, e começar literalmente a colocar o país à venda. Então, essa primeira leitura, você automaticamente pensa, preciso desenvolver estratégias, e no segundo momento você começa a olhar isso com um pouquinho mais de crítica. Bom, e foi a partir desse cenário que eu desenvolvi aí a minha pesquisa. Então, o meu problema de pesquisa era investigar as razões pelas quais as instituições políticas brasileiras negligenciavam a força dessa marca território no desenvolvimento das suas estratégias políticas. Eu tinha como objetivos gerais e específicos analisar de que forma uma cultura mestiça como a brasileira era articulada tanto interna quanto externamente para renovar o imaginário existente do Brasil, e eu já chego aqui nessa ideia de renovar o imaginário. E um objetivo específico era avaliar se as metas estabelecidas no Plano Nacional de Cultura, que foi aprovado em 2011 e publicado em 2012, em comparação com o material utilizado pelo Ministério das Relações Exteriores, eram capazes de promover essa renovação desejada. Esse objetivo aqui de renovar o imaginário existente do Brasil foi proposto pelo Ministério das Relações Exteriores em 2003, né, para poder gradualmente modificar a forma como o Brasil era visto pelos demais países e melhorar a atuação, aquela multirradial aí da marca território em outros setores, investimentos, produtos e governança. Pois bem, como é que o Brasil, então, o governo brasileiro começou a pensar na renovação do imaginário? Pegando lá aquela trama de relações mínimas que o Estado de fato precisa colocar em curso, essa relação de forças, a imagem pública externa com relação à credibilidade, a gente precisa entender como é que a imagem do país se criou, né? Então a minha pesquisa apurou o seguinte: que a Embratur, durante 40 anos, ela acabou consolidando a imagem do Brasil no exterior. Estava a critério dela esse desenvolvimento, o zelo pela imagem pública. E o Brasil acabou sendo reconhecido no exterior como o país dos 5 S's: sexo, samba, sex, samba, soccer, sugarcane e soybeans, né? Essa foi a ideia. E aí eu fui atrás de imagens que de fato comprovassem isso. Então eu peguei algumas capas dos guias turísticos da Embratur, né, e consegui aí apurar. Então, olha lá, samba, escola de samba é isso. Esse era o material utilizado pela Embratur para divulgar o Brasil no exterior, representações diplomáticas e tudo mais. Sexo, capa do guia turístico de 78. Então aqui começa a utilização da imagem da mulher.
See you there, Brazil. Maravilha. Então a utilização da imagem da mulher brasileira acabou relegando ela a uma condição bastante vil. Aí, claro, não podia faltar o futebol, né? Então o Pelé, ele está aí na capa do Guia da Embratur de 79, né? Em outros momentos ele também é aclamado. E a imagem de soybeans e sugarcane, eu acho que a colega também trouxe aqui uma boa representação. Então o Brasil é reconhecido por conta disso. Bom, a partir do momento que o Ministério das Relações Exteriores colocou como objetivo renovar o imaginário existente do Brasil, começou uma série de transformações dentro da sua própria organização. Então, a gente começa a ver, a partir de 2003, uma imagem do Brasil já pensando aí na natureza, nos esportes, em todos os recursos naturais que nós tínhamos, né? E promove também a reformulação da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. E ele passa a desenvolver também um conjunto de publicações chamadas Textos do Brasil, Mundo Afora, utilizadas pelas representações diplomáticas brasileiras em todos os países onde o Brasil mantém relações comerciais, para poder disseminar a imagem do país. Rapidamente, o Amário já me avisou que nós temos 5 minutos, então olha só. Toda a seleção de imagens, todos os símbolos eleitos pela Embratur, eles podem ser facilmente relacionados a eventos políticos e econômicos ao longo do período. Então ali, os anos 70, milagre econômico, os anos 80, crise financeira, foi a primeira vez que o Brasil decretou moratória. Nos anos 90, houve abertura econômica, o início das privatizações. 2002, o Brasil entra naquele processo global de implantação da Agenda para a Paz, que prima pelo desenvolvimento sustentável e meio ambiente. Há também a transição do governo federal para um partido de esquerda. E em 2005, ele lança o Plano Aquarela, daquela marca Brasil, marca Turismo, para poder disseminar o Brasil, pelo menos os destinos indutores de turismo do país no exterior. Maravilha. Aqui eu vou passar. Bom, dentro dessa proposta, dessas reformulações feitas pelo Ministério das Relações Exteriores e a articulação com o Plano Nacional de Cultura, então, uma coisa interessante, os objetivos aí propostos nesse plano diziam o seguinte, que esse plano precisava alcançar 3 dimensões, a simbólica, uma cidadã e econômica, justamente para poder mostrar o Brasil para os brasileiros. Dentre os objetivos iniciais ali, de todas as análises que eu fiz, ela acabava se preocupando com essa dimensão. Simbólica, porque o brasileiro muitas vezes desconhece todo o país. Cidadão, porque ele precisa ter acesso. E econômico, porque ele pode utilizar todas as manifestações culturais para efetivamente poder ganhar dinheiro. Como é que isso aqui foi traduzido no Brasil? Hoje, o Plano Nacional de Cultura, quando eu defendi, ainda não existia. Mas nós temos aqui hoje um Vale Cultura. Então, hoje as pessoas têm acesso a esse cartão, R$50 por mês. Em quaisquer lugares, elas têm acesso a todas as atividades culturais. Para nós que estamos aqui, São Paulo, Rio de Janeiro, as grandes capitais, isso pode não representar muita coisa. Mas quando a gente vai para o interior do Brasil, a possibilidade das pessoas serem inseridas ou terem contato com manifestações culturais é absolutamente importante para um país como o nosso. E eu trouxe aqui algumas capas de revista, né, da revista Textos do Brasil, que o Ministério das Relações Exteriores utiliza. Na época em que eu defendi, o Ministério contava com 13 números falando sobre assuntos diversos. Hoje já são 19 números à disposição. Então, eles são publicações disponíveis em português, inglês e espanhol. Todas as representações diplomáticas brasileiras têm essas publicações para poder projetar, promover o fomento comercial, cultural e político do país. Então, a primeira capa aí, né, a ideia era identificar esses assuntos e imagens para que pudessem compor essas revistas editadas pelo Divulgo. O Divulgo é um departamento do Ministério das Relações Exteriores e criou aí a série de temas brasileiros, Textos do Brasil e Mundo Afora, e Brasil em resumo também. Então, uma das publicações é Música Erudita Brasileira. Acreditem, essas revistas são maravilhosas. Eu, quando eu peguei essas publicações, dizia para o Amário, olha, isso aqui devia estar dentro das escolas, as pessoas deveriam usar isso como material. Sobre capoeira, é uma revista dedicada exclusivamente à capoeira. O número 18 chamou bastante atenção, o Amário nem conhece, mas tem uma publicação destinada totalmente à moda.
fala sobre a moda brasileira, pega todos os grandes estilistas, todas as tendências, o que o Brasil contribui. Tem uma sobre a cultura indígena, né? Então aqui essa vale a pena de ler. Trata a cultura indígena como eu nunca vi. Relatório Rio+20, o modelo brasileiro de desenvolvimento sustentável. Então é lógico, se eu estou em busca de credibilidade, se eu quero atrair investimentos, nada melhor que ter uma publicação destinada a isso. E, finalmente, a tradução. Como é que isso foi traduzido numa representação gráfica aqui? O governo federal brasileiro, país rico, é um país sem pobreza. Né? Esse slogan aqui já foi diferente. Brasil, um país de todos, só que no contexto internacional falar que o Brasil é um país de todos, era um pouquinho, todo mundo quem, né? Cara pálida, melhor não. Então aí houve uma alteração, maravilha. E rapidamente, só para encerrar, as implicações que eu acabei apurando. Não são todas que eu desenvolvi aí na minha pesquisa, mas eu acho que vale a pena. A primeira constatação é de que essa representação gráfica, país rico é um país sem pobreza, ela é muito mais do que só essa representação gráfica, ela é também uma construção discursiva, e ela é capaz de assegurar soberania e zelar pela imagem pública de qualquer país, seja ela qual for. Ela também representa uma envergadura de poder, que pode conter projetos de poder político partidário. E aqui está o grande problema da transposição das marcas para o contexto dos Estados. Nós não podemos ter interesses político-partidários se sobrepondo aos interesses nacionais. E aí eu digo que, para que ela seja de fato utilizada, visto que ela tem poder e é capaz de desenvolver todos esses aspectos de projeção de um país, ela precisa ser utilizada com consciência, né? As pessoas que desenvolvem as estratégias políticas precisam saber que existem limites, né? Limites de utilização, porque justamente as consequências, os desdobramentos e as implicações que isso pode ter ainda são desconhecidas. Nós não sabemos exatamente o que pode acontecer por intermédio da utilização dessas marcas. O contexto dos Estados é absolutamente rico, então não tem campo mais fértil para que você possa desenvolver construções discursivas. E a gente tem que lembrar do seguinte: um Estado ele deve primar pela impessoalidade, e ele não pode ele mesmo se transformar numa mercadoria. Então, a partir do momento que você desenvolve quaisquer estratégias, sobre os interesses de quem ou sobre os pretextos de quem você responde. Certo? Então, a minha pesquisa fala sobre outras coisas também, mas esse é o recorte. Tem aqui a bibliografia que eu usei na pesquisa inteira, e eu agradeço a atenção de vocês. Obrigado.